o tema da live é sobre arte e vida interior. E antes do Malé entrar, né, ou enquanto ele chega, vou contar para vocês rapidinho como eu conheci o Malé e por que foi tão significativo assim a mudança que ele ocasionou na minha vida, né? Eu conheci o Malé em 2015. Eu casei em 2015 e aí logo depois eu conheci o Malé lá por... Na verdade, ele já era para ter ido no nosso casamento, né? Ele e a Bia, mas aí não deu certo. E o Arno sempre falou muito bem dele porque ele foi o professor de teatro. Para quem não sabe, o Arno, que é meu marido, quem não sabe, eu falo Arno, né? Quem está vindo pela primeira vez não sabe quem é o Arno. O Arno é meu marido e o Arno era ator, para quem não conhece o passado dele. Ele foi ator e o Malé foi um dos professores dele. Foi professor de teatro do Arno e um excelente professor. E em 2015 eles fizeram um projeto que se chame Encontre Sua Própria Voz. E o projeto baseava-se justamente nesse amadurecimento da personalidade, nesse enriquecimento da personalidade, né? E o Malé tem esse carisma, assim, essa alma limpa, sabe? Ele tem algo que eu sempre falo pro Arno, que se eu for pro céu, quando eu chegar lá eu vou encontrar o Malé na recepção. Porque ele é uma pessoa, assim, muito profunda, né? Essa é a verdade. E quando eu fiz o curso Encontre Sua Própria Voz, que até ele me contou que hoje eles não estão vendendo por enquanto o curso, que vai ser reformulado, eu fiquei simplesmente encantada com ele, porque era a primeira vez que eu estava tendo a oportunidade de ter um contato com um professor de verdade. O que é um professor de verdade? É aquele professor que você não olha para ele quando ele está falando, você não consegue ver ele, você consegue só ver o assunto, sabe? E o Malé é esse tipo de gente, você não presta atenção no cabelo dele, na barba, na roupa, nada aparece quando o Malé está falando, a não ser o conteúdo, a mensagem que ele está dizendo. Então, eu tive uma experiência com uma pessoa de verdade, assim, né? No sentido de, claro, eu já tinha convivido com outras pessoas, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas eu tive essa experiência, assim, de ver que existe uma força atraente numa personalidade, né? E a gente gosta, a gente quer conviver com pessoas que são de verdade e a gente quer ser assim também, né? E eu pude perceber o quanto eu tinha coisas que não eram verdadeiras em mim. Então o Malé me ajudou nesse processo, né? Eu não sei nem se ele sabe tudo isso que eu estou falando, mas ele me ajudou nesse processo de buscar a verdade, né, na realidade, viver uma vida presente através da busca pela beleza que há no mundo, pela arte, pela literatura. Então foi assim, ele abriu, sabe, ele abriu as cortinas e foi muito, muito rico, muito importante para a fase também que eu estava vivendo, né, eu estava com 30 anos, eu estava iniciando uma nova família, porque eu tinha recém-casado, então foi muito legal mesmo e eu sempre queria fazer uma live com ele, mas continuo não me achando capaz de estar conversando com ele, porque eu acho que eu não tenho muita coisa para contribuir, mas ele de fato tem, então era isso que eu queria trazer aqui, né? Era esse conteúdo que eu gostaria que vocês experimentassem, de perceber o quanto ele é uma personalidade de verdade, o quanto ele é forte, o quanto ele pode nos ajudar nesse processo, principalmente nesse movimento que a gente está percebendo nesses últimos tempos, né? Esse ano, eu estava até fazendo uma retrospectiva, começou tão bem e depois, né, parece que a coisa agora está a gente está vivendo uma nuvem de coisas e fica nublando um pouco a nossa visão. Então, o Malé hoje vem para dar uma limpada nas coisas. Ele já entrou e eu vou chamar ele aqui. Olá, boa noite. Boa noite, Malé. E que alegria. Nossa, o prazer é todo meu. Eu estava contando para eles que você nem sabe, eu acho, de tudo isso que eu estava falando.
Não, não sabia. Eu sabia muito. Você me deu uma síntese. Eu estava te vendo aqui esperando o momento de entrar para não te atropelar. Uhum. E tava. Não, você tinha me dito só uma partezinha disso. É uma alegria Sim. saber disso. Saber da Na, importância que e aquele curso, trabalho teve para ti. foi muito impactante, Malé, muito. E inclusive hoje eu estava revendo uma das aulas que mais mexeu comigo, assim, porque eu tenho acesso ainda, né? Sim, Então, e assim, mas eu acho que também quando eu o conheci, eu já vinha com um carinho guardado, porque o Arno sempre falou muito bem de ti. O Arno, né, você sabe a relação que você tem com o Arno, né? sim, eles têm uma Então, relação de muitos anos, né? E próxima. ele gosta de ti como um pai mesmo, né? Então, quando eu o conheci, eu só confirmou tudo que ele já falava e aquele curso para mim foi muito importante naquele ano, naquela fase que eu estava iniciando. Então, ter essa oportunidade de fazer esse curso contigo, eu pude experimentar o que é estar diante de um professor mesmo, que vive a sua vocação de verdade, né? E que é uma personalidade de verdade, assim, não é uma mentira, não tem. A gente sente em você isso, né? Então era isso que eu queria também que hoje quem vai nos escutar que experimentasse isso, né? Em especial nesses tempos que a gente vive tão nebulosos, tão incertos, Sim, tão ansiosos, que até é natural, né? A gente ter um certo tipo de ansiedade, de angústia. O que a gente não pode deixar é que isso nos enfraqueça, nos destrua, né? sem dúvida. E até você falou agora do curso, né? E a gente, porque duas ou três pessoas me pediram essa semana, perguntaram se o curso não estava online, em função desse recolhimento também, que a gente é obrigatório, né? Que a gente está. Então nós resolvemos recolocar o curso à venda. Ai, que Só o bom! encontro, porque os outros três nós ainda estamos processando. Na verdade, nós estamos abrindo um outro. Não abrindo um outro site, mas abrindo um site só para os cursos, só para os membros do curso e alocando os cursos lá. Tá certo. Então, nós estamos nesse processo, por isso a gente tinha tirado do ar os cursos. Uhum. Mas hoje, agora à noite, eu e o João trabalhamos o dia inteiro nisso. Nós recolocamos só o encontro e ainda com o preço antigo, porque ele vai ter um novo preço nessa nova plataforma, Uhum. mas em função disto, o curso está sendo oferecido novamente e vai ficar, vamos ver se durante esse período de duro aí que a gente está vivendo, Uhum. né, a gente coloca os outros também com o preço antigo ainda, para, enfim, oferecer para as pessoas mais uma possibilidade de estudo e de Ótimo, alguma coisa produtiva nesse período, né, eu não gosto da ótimo. palavra confinamento, mas do ponto de vista político está sendo um confinamento. Agora já virou uma coisa bem até nesse sentido mesmo, né? Antes a gente estava se precavendo, agora a gente já está confinado mesmo. Mas que notícia ótima, gente. Aproveitem então, busquem o curso, encontre sua própria voz, porque de fato o curso é de uma riqueza muito grande, muito profundo e que ele vai. É engraçado que ele vai assim. Es- Escamando a gente, parece, vai abrindo janelas dentro da gente, vai povoando mesmo o nosso interior, sabe? Então, para mim ficou marcado nesse sentido, assim. Então, a gente já entrando nesse assunto, o quanto isso é importante, né, Malé? A gente ter um mundo interior, uma vida interior, um lugar Sim, onde a gente consiga voltar, porque a vida interior em si, abastecer a vida interior, me parece que é sempre um sinônimo de uma certa solidão que a gente experimenta também, né? Porque, sim, porque a gente precisa, com a ajuda dos outros, claro, mas fazer a nossa parte, seja vivendo uma vida de oração, seja lendo livros que nos inspirem, que nos ajudem, seja fazendo boas obras, trabalhando, exercitando a nossa função, o dever ao qual a gente foi chamado, mas de um certo modo isso requer
ainda que a gente faça na presença de algumas pessoas, mas requer uma força mesmo interna e um certo tipo de solidão, porque no fim das contas a gente acaba não vendo muito o resultado e a gente tem que continuar buscando sempre, né? Porque é meio que um jardim, assim, que se você não cuida mesmo, você dá um deslize aí, começa a vir erva daninha, as coisas começam a ficar secas, você tem que irrigar sempre, você tem que manter aquilo sempre limpo, né? Ordenado, organizado, para que aquilo floresça dentro da gente e para que os outros também se beneficiem disso, né? Sem dúvida. Porque hoje nós temos dois fatores, eu acho que dificultam isso muito. Por um lado, uma mentalidade um pouco ativista, no sentido de estar sempre fazendo coisas, né? Nessa ideia de que é preciso melhorar o mundo. Não há dúvida que as coisas não estão boas e elas precisam ser melhoradas. Mas, muitas vezes, essa angústia que a gente sente com a desordem social em nossa volta, não é, nos impede de ver a desordem que está na nossa alma também. E a gente acaba agindo desordenadamente, né, a partir de impulsos irracionais, dos nossos desejos. Então acaba piorando ainda o mundo. Quer dizer, nós também somos o mundo. Então melhorar-se, tornar-se melhor é melhorar o mundo. Né? Tem uma famosa passagem eu acho que é Lao Tse que diz, não, acho que Confúcio, que diz: o sábio ele arruma a sua casa, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, e assim vai, até o cosmos, né, até o mundo. Então a ordem é essa, e você vê que todos os grandes santos que fizeram revoluções no mundo mesmo, né, como São Francisco, como a Santa Teresa, Santa Teresinha nesse século passado, né, eles antes ordenaram sua alma. A partir dessa, né, porque aí o santo ele acaba sendo uma força de ordenação independente das suas ações mais imediatas. Ele quase que ele irradia, vamos dizer. Né? Isso você já deve ter notado, quando a gente está perto de alguém mais sábio, a gente se torna um pouquinho mais sábio. A presença daquela pessoa já a ordena um pouco. Você começa até a ter bons pensamentos. É bem engraçado isso, né? Você começa a ter bons pensamentos, você começa a experimentar um certo tipo de alegria que as coisas não te dão, né? É engraçado isso. Sim. E por isso que eu acho que muito se busca hoje, o externo, sabe? É justamente porque o interno tá árido, né? Porque, na verdade, até tem uma aula do Olavo que ele fala sobre isso, sobre essa importância de se cultivar uma vida interior e uma vida de verdade. E ele fala que aquilo que os nossos sonhos, a nossa imaginação, as nossas vontades de fazer as coisas, isso é a gente. Só que se isso está vazio ou se isso está sendo alimentado com coisas ruins, tudo mais vai ser resultado disso. Então, as nossas ações não vão ser tão relevantes e boas, o modo como a gente está imaginando coisas não vão ser boas, as nossas vontades vão ser enfraquecidas. Então, isso é a gente, né? É por isso que é importante que seja de dentro para fora, porque a consistência vai ser muito maior. Sim. E por um outro lado, pegando o outro lado dessa moeda, as pessoas em geral não têm, elas não têm um filtro em relação ao que lhes chega do exterior. Né? Então, vem imagens e informações de todos os lados, e hoje com as redes sociais isso aí que exacerbou, né? E isso tudo vai penetrando na sua alma, vai penetrando, vamos chamar assim,
na sua imaginação e na sua memória, né, no psiquismo, e isto cria um caos, né? Então é preciso ter, é um duplo caminho aqui. Por um lado, você buscar tanto as obras de arte, quanto a ordenação da sua própria casa, né? Você buscar ordenar ativamente o que acaba estando na sua imaginação, na sua memória, né? E por um outro, evitar criar barreiras mesmo para essas más, vamos chamar, influências, essas influências que geram o caos dentro da gente, né? Nós temos pouco, e talvez no Brasil isso seja mais forte ainda, nós temos pouco convívio conosco mesmos. É verdade. As pessoas têm muita dificuldade em parar, né? E, por exemplo, isso quando as pessoas vão envelhecendo, isso parece que vai se tornando melhor. As pessoas começam a não só a ter mais lembranças, como a selecionar as lembranças positivas. É mais comum você encontrar anciãos que têm, vamos dizer assim, que vivem uma vida razoavelmente feliz do que jovens. É verdade. Por vários motivos, mas este é um deles. A nossa mente, especialmente quando nós somos mais jovens, ela tende a acentuar, a enfatizar os aspectos negativos das coisas, né? Você lembra, isso aí tem estudos de psicologia sobre isso, né, em que quando você pergunta para alguém sobre determinado assunto, ele tende a lembrar os aspectos negativos desse assunto, porque são aqueles que, de uma certa forma, são mais incisivos, nos tocam mais, nos incomodam mais. Geram até mais Mas nós emoção, não mais... lembramos. O próprio fato assim, ó, de você estar vivo, a gente esquece que isso é um valor. A gente acorda e a maioria das pessoas não lembra que poderia não ter acordado. Mais ainda, verdade. que poderia nem existir. A própria existência é um dom gratuito. Né? Exatamente. Ou que poderia estar em um outro, te cortando, em um outro ambiente muito mais aero, né? Eu tô lendo um que se chama A Bailarina de Auschwitz, que conta a história de uma moça que foi para os campos de concentração, né, aos 16 anos, no auge da sua juventude, né, no auge da vida de balé, bailarina, né, era judia, húngara, vivia e a família toda foi para os campos de concentração, e estavam indo sem saber que estavam indo, obviamente, né, até o pai alimentava uma certa esperança de que pudessem estar indo para alguma fábrica para trabalhar por uma temporada, mas quando chega lá, quem os recepciona, inclusive, é o Mengele, né, o anjo da morte, e ele olha para ela e fala, olha, pode dar, tá vendo a sua mãe lá? Daqui a pouco você fica olhando lá para a fumaça que vai subir, que é a sua mãe que tá te dando tchau. Então, eu fico pensando, como é que essas pessoas que viveram em situações tão terríveis assim, conseguiram manter, mas aí, conforme o livro vai acontecendo, ela vai contando as memórias, os livros que ela havia lido, as orações que eles faziam em família, o modo como o pai contava as histórias, os autores que ela lembrava, as frases que ela lembrava. Então, eu pensei, a preocupação de há uns anos atrás, ou de uma certa cultura, ou das famílias, era isso, era enriquecer as crianças, o imaginário delas, com uma boa leitura, com uma boa literatura, com boas histórias, né? Se tinha um convívio familiar mais intenso, mais próximos, as casas eram menores, então facilitava ainda mais esse convívio, né? Não tinha como você não se chocar com a pessoa dentro da própria casa. E, enfim, que ela consegue, eu sempre penso,
vivendo agora esses dias de confinamento, graças a Deus que eu não estou num campo de concentração, seria muito pior. Será que eu sobreviveria? Eu conversava com o Arno, será que a gente conseguiria manter a nossa vida interior diante disso? Então, de fato, usar desses exemplos assim, pensar nessas coisas nos ajuda também a robustecer o nosso interior, né, Malé? Sem dúvida. O Viktor Frankl também, né, que é aquele psiquiatra que viveu no campo de concentração e que criou a logoterapia. Exato. Ele constata isso, né, os livros dele são luminosos por causa disso. Sim. Né, nesse sentido em que ele descobre que lá nos campos de concentração, todas as pessoas para quem a vida fora do campo ainda fazia sentido, que havia um sentido pelo qual viver, algo que é maior do que o indivíduo, né, e que vale mais até do que a vida biológica, né, essas pessoas sobreviviam em quantidade muito maior do que as outras pessoas. Né? Exatamente. Então, essa questão mesmo de você aspirar, como diz São Paulo, né, aspirar é aquilo que é bom, aspirar ao bem, isso gera, inclusive, saúde física. Exatamente. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com isso. Muitas vezes elas se preocupam com a sua vida biológica. Né? Os gregos eles tinham duas palavras para vida, né? Bios, que é a vida corporal, biológica, e zoé. Né? Da onde vem zodíaco, por exemplo, ele é zoológico, né? Que é a vida mais alta, a vida espiritual, vamos dizer assim. É o que não caberia muito no zoológico, né? Porque o zoológico seriam animais que não têm essa vida espiritual. Mas é a vida no sentido assim, do princípio da vida, que é uma coisa que a gente não se dá conta disso, né? E pela nossa imaginário, e esse é um dos problemas, né, que a gente até conversou outro dia aqui pelo telefone, né, de que hoje um dos problemas dos nossos problemas, da maioria das pessoas, é que o nosso imaginário é determinado pela, vamos dizer assim, pela modernidade. Né? Seja pelas ciências, seja mesmo pelas artes, que tem, vamos dizer, uma forte raiz já na modernidade, né? E que é o universo newtoniano, né, quando a gente estuda na escola o universo segundo a teoria newtoniana, né, a gente imagina, eu digo isso sempre para os alunos, imagine o universo inteiro. A gente tende a imaginar só o aspecto material, a gente não põe seres vivos no universo. Né? Isso vem dessa ideia da física moderna, né? Newtoniana, galilaica, em que o universo é composto de forças materiais. Né? A força da gravidade, a força da luz, enfim. Isso faz com que nós tenhamos despovoado o universo das presenças pessoais. Né? Então, isso aí, a própria vivência, nós somos católicos, e na igreja é muito comum que as pessoas estejam, vamos dizer, mergulhadas ainda nesse universo e tentando ter uma vida de oração. Claro que elas acabam conseguindo ter uma vida de oração, mas essa vida ainda é, vamos dizer assim, ainda muito primária, precária, porque esta oração é feita dentro de imaginariamente, num mundo onde não há Deus, onde não há anjos, onde não há presenças, vamos dizer assim. Não é? Exatamente, exatamente. E que não... porque os cientistas até hoje continuam buscando, tentando produzir, é um pouco o Dr. Frankenstein, né? Tentando produzir a vida. Né?
e acreditando que a vida ela é uma função, ela surge a partir do jogo de forças corporais, o que é uma impossibilidade. Na verdade, a origem da vida é supracorporal. Né? Uhum. Já Tomás de Aquino, quando ele fala, ele vai definir o que é um ser vivo em relação ao ser corporal, né? E ele diz que o que caracteriza o ser vivo é que ele tem um princípio de movimento interno. Então, eu distingo o que é puramente corporal do que é um ser vivo, porque há algo ali que não pode ser corporal, porque se fosse corpo, continuaria sendo puramente corporal, todos os corpos teriam. Então, há algo que é superior, transcende o corpo, que é a alma. É o princípio vital. Uhum. Esse princípio vital, necessariamente, ele é superior e, portanto, não pode ser gerado pelo jogo das coisas corpóreas. Uhum. Então, a vida, quando você vamos dizer, vai rezar, ou vai meditar, se você não é católico, não é religioso, mas se você volta-se para o seu interior, você vai descobrir que existe algum lugar, é um lugar no sentido metafórico, porque não é corporal, mas é um lugar aonde, que vamos dizer assim, que é a fonte da vida para você. Exatamente. Que te faz vivo. Exatamente. Né? E que isto não vem de você. Exatamente. Né? E que evoca, por isso a importância, eu lembro do Luiz Lavelli, ele falava que a alma é como um fogo que nos foi dado. E o que importa é o material com que alimentamos esse fogo. Porque o que importa mesmo é a qualidade da chama. Né? Então, como é que eu estou alimentando essa chama? Quais são os elementos? Qual é o tipo da madeira que eu estou alimentando? Né? Então, e isso quando a gente faz quando a gente alimenta e quando a gente faz esse exercício de meditação, de oração, começam a surgir imagens que aí acontece uma coisa retroativa, né? A alma está alimentada de algum modo. Mas eu estou vivendo esse processo de buscar a oração, eu começo a ter paisagens, imagens, lembrar de salmos, lembrar de coisas, lembrar de memórias, que dando isso. Então é um movimento retroativo mesmo, né? Exatamente. Mas hoje, infelizmente... pode falar, Malé, pode falar. Tudo bem. Eu estava pensando no Lavelli mesmo antes da nossa conversa já, e quando a gente começou a falar, exatamente porque o perigo dessa coisa de vida interior é a gente achar que existe um eu interior aqui que está completamente desconectado do mundo, do universo. Né? Exatamente. Até existe, mas isso aí é tão central, isso aí é como que assim, esse fogo que o Lavelli aponta, né? Mas se não tiver matéria, esse fogo não tem como expandir-se, como crescer. E essa matéria nos é dada pelo cosmos. As pessoas têm a gente, não é as pessoas, eu também tenho essa tendência, porque isso aí está muito imbricado no ser humano, a identificar o eu com o psiquismo. Né? Sim. E, na verdade, o psiquismo ele é uma espécie de mediação, é o lugar onde eu e o mundo nos encontramos, vamos dizer assim, e que me oferece as possibilidades de atualizar, para usar uma expressão aristotélica, mas assim, de
de tornar real as possibilidades que estão no meu eu, né? Então é As através potências, dessa... né? Então a minha relação com o mundo, ela é mediada pela imaginação, e ela, de uma certa forma, é como se nós vivêssemos numa polarização, né, numa tensão entre essas possibilidades que como que jorram do nosso interior e as várias possibilidades corporais que estão já realizadas no mundo, né? E um outro ponto fundamental em relação a isso que você dizia é que quando nós vamos meditar, exatamente as associações, os nossos, vamos dizer, os nossos desejos, as nossas imagens preferenciais, elas começam a surgir. Então você começa a conhecer, vamos dizer assim, o seu ambiente interior, né? Quer dizer, nós temos a nossa alma é do tamanho do mundo, né? Mas como ela não é material, a gente acha que é uma coisinha assim. Na verdade, é, o corpo que está nela, né? Nosso exatamente, corpo é tudo mais que está nela. nela. Se você pensar corporalmente, nós somos, o que nos compõe está sendo sempre reestruturado de uma certa forma pela alma, que, segundo lá a definição do Aristóteles, é a forma desse corpo. É o que lhe dá a sua estrutura, né? Dizem que em 7 anos todos os átomos do nosso corpo, todas as moléculas são substituídas, né? Olha! Então que 7 anos há uma renovação geral material. Entretanto, formal, nenhuma não. Tudo que você cresceu ou ressecou nesse período, né? Mas a mudança se dá na forma, na alma, e não na materialidade, né? Então, uma coisa que a meditação pode nos ajudar muito é ir cultivando, vamos dizer assim, um foco sobre a alma que a torne mais, vamos dizer, estável, por um lado, né? Não tão sujeita às associações, porque quando você começa a rezar, por exemplo, começa a pensar, já que estamos na Quaresma, na paixão de Cristo, você começa a pensar, a imaginar, digamos, a cena da flagelação. E você procura visualizar aquilo, procura lembrar-se, né, dos seus pecados, por exemplo, que podem gerar, né, que ajudaram a causar feridas no Cristo. Aí você lembra da ferida e vem o mentiolate na sua mente, né? Ou vem a queda que você teve, um band-aid. E esse band-aid te faz lembrar que você tem que passar no supermercado e comprar, e a sua mente vai embora, né? E aí quer dizer, o exercício de meditação num primeiro momento, mas eu vejo que muitos católicos não fazem esse exercício e, portanto, estão nesse primeiro momento em relação ao exercício, né? E eu vejo às vezes pouca gente falando sobre isso no meio católico, né? É uma oportunidade da gente falar isso aqui. O exercício é retornar, não é ficar discutindo, porque se você começa a discutir com isso, não lembrei de novo, eu sou um bosta, e aí você vai para outro lugar, e aí você vai embora mesmo. Exatamente. Né? Então os mestres espirituais todos aconselham a simplesmente retornar à flagelação, onde é que eu estava. Isso feito 15 minutos por dia, meia hora, ao longo dos meses e dos anos, vai te dando um maior, eu nem diria um domínio, mas você vai estando mais em casa
Uma na sua substância alma. mesmo, né? Você vai percebendo que você é a sua alma e não o seu corpo. Quer E dizer, você você, também é seu corpo, mas o seu corpo é determinado, é estruturado pela alma. exatamente. E você falou duas coisas que eu queria te perguntar, que era uma delas é por onde iniciar, né, esse processo bom, eu percebo então que estou inserido anteriormente, estou vivendo um caos também, e por onde começar? Então, o primeiro ponto a gente já tem, que é esse da meditação. E o segundo ponto que eu até anotei, que é uma coisa que eu percebo, e isso acontece até com a gente, claro, né? Afinal, a gente somos humanos e as circunstâncias e tudo mais vai às vezes nos engolindo e a gente fraqueja, mas aí depois retoma. É não esquecer que esse processo, o passo que a gente dá, é o passo de início que vai pela vida inteira, né, Malé? Essa vida interior Sim. precisa ser alimentada a vida inteira, até o nosso último suspiro. Então, é isso que às vezes eu vejo, assim, as pessoas estão caminhando, daqui a pouco elas caem, ou, sei lá, acontece alguma situação que as faz desanimar, e então tudo aquilo que aconteceu se dá por perdido, e a pessoa diz, não quero mais nem saber também, porque eu não tive resultado nisso. E aí a pessoa totalmente desanima totalmente, não busca mais nada, né? A sua vida não congela e a pessoa fica ali estática e vivendo de forma vegetativa, né? Até. Então, um dos pontos que eu vejo mais importantes nisso é a constância mesmo, né? De uma vida de verdade, uma vida interior, se dá nessa constância de um pouquinho todo dia, 15 minutos todo dia, meia hora, enfim. Marque um tempo que você pode desempenhar, mas faça nessa constância. A gente percebe isso aqui. Isso nos dá força, isso nos dá constância, consistência, lapida mesmo, áreas que precisam vir à tona, enfim, a gente vai percebendo que outras coisas vão dando lugar à alma mesmo, aquilo que é importante mesmo, né? É preciso, essa perseverança é fundamental. Né? E é isso mesmo que você está dizendo, passam os dias, passam os meses, e a gente tem a sensação de que não mudou nada. Não é? Então, a tendência das pessoas é abandonarem, porque nós vivemos na era do micro-ondas, nós vivemos na era do imediatismo, tudo acontece, né, num piscar de olhos. Né? E a gente não tem consciência, eu vejo isso muito nessas... Eu já estou com 62 anos. A geração de 40, 30 anos para trás, ela já chegou depois de uma revolução tecnológica, e talvez uma das coisas mais devastadoras ou mais importantes da história da humanidade. Né? A facilidade. Eu, por exemplo, na minha juventude, eu morava em Porto Alegre, eu sou gaúcho, eu vinha a São Paulo, ficava na casa de um amigo meu para comprar livro, porque não tinha acesso aos livros. Você não sabia nem que o livro existia, porque não tinha como você saber. Hoje em dia você entra no Google, você tem uma bibliografia sobre qualquer assunto imediatamente. Você tem várias, né? Mas a quantidade aí nos desnorteia, porque a gente não sabe nem por onde começar. Exatamente, exatamente. Conversar, eu sou do tempo, por exemplo, do orelhão, que muita gente já não sabe o que é. Você já é do tempo do orelhão. Eu sou do tempo do orelhão. A ficha caiu, né? Hoje em dia todo mundo tem o seu celular. Você faz uma piadinha com um adolescente então, de 13, é tudo muito imediato. 14 anos. As pessoas não têm mais paciência. Né? Aliás, no Evangelho, escrito em grego, que foi escrito em grego, né, a palavra paciência e a palavra perseverança são a mesma palavra. Em grego existe uma palavra... Como é que é, João? Eu não me lembro agora da palavra em grego, que não dá para... É intraduzível, porque ela em grego ela quer dizer ao mesmo tempo
a força de perseverar e a paciência na tribulação, vamos dizer assim. Né? Ou a paciência mesmo de deixar que as coisas aconteçam no seu tempo. Então, quando a gente lê traduzido, mesmo em latim, que já não tem essa palavra, o tradutor tem que optar sempre por perseverança ou paciência. Mas no original é a mesma palavra. Né? Isso pode nos iluminar um pouco em relação a isso. A primeira coisa é que, assim, confie, não é em mim, né? O Cristo manda, pelo menos os católicos, os cristãos, ele diz: quem perseverar até o fim será salvo. Ele não diz quem melhorar, quem através da perseverança se tornar uma alma bela e boa. Não. Ele só diz que tem que perseverar. Você falando, eu também lembrava outra história de uns monges que perguntaram para um monge: o que vocês fazem aqui no mosteiro? E ele disse: olha, aqui a gente cai e aí levanta. Aí a gente cai e levanta. E cai e levanta. E é essa a vida do monge. Está acontecendo um progresso. Porém, durante muitos, às vezes anos, ele não é perceptível, ele não é identificável por nós. Então, o termômetro, a referência que você deve ter, não é olhando para a sua própria alma e vendo se você está melhor, está mais belo, está mais bom e verdadeiro. Mas, se você parou de fazer algumas coisas que você fazia antes. Porque às vezes a gente para de fazer algumas coisas e nem se dá conta que não está mais fazendo aquilo e não percebe que aquilo é efeito dessa oração diária, dessa meditação. Exatamente. Né? Exatamente. A palavra que o João está me assessorando aqui é hipomoné. Hipomoné. E essa palavra quer dizer perseverança e paciência. Né? Eu sempre lembro de Santa Teresa, né? Que Santa Teresa disse que a paciência tudo alcança. Eu fico sempre intrigada com isso. Eu falo, gente, tudo é tudo. Ela não falou a paciência alcança algumas coisas, a paciência tudo alcança. Quer dizer, alcança o céu, alcança a paciência, tudo alcança, tudo é tudo. Né? A paciência alcança o outro, a paciência alcança o meu marido, que talvez é difícil, a paciência tudo alcança. Então, esses dias até eu falava sobre a mesma experiência que a gente tem quando tem filhos, assim. Educar é uma obra de paciência, porque a gente não vê os frutos, né, Malé? A gente demora muitos anos, né? Mais que 4, mais que 5, mais que 6. Às vezes eu fico olhando para o Vicente e penso em algumas coisas que eu gostaria de cobrar dele, mas eu penso, gente, não, ele tem só 4 anos. Por mais que, né, às vezes ele, não quero tomar banho, mamãe. Eu penso, puxa, ele está há 4 anos tomando banho todo dia no mesmo horário. Mas tudo bem, eu também tem dias que não quero tomar banho, mas eu mesmo assim, e eu tenho que ensinar a ele que o banho é importante, que é um bom hábito, enfim. É uma coisinha besta, é só um exemplo. Mas eu quero dizer que exige, um esforço constante mesmo. E a gente não vai ver os frutos logo, a gente demora para ver. Mas não significa que algo não está acontecendo. Sim. E no fundo, quem opera mesmo essa mudança é Deus. O que a gente faz é um trabalho mais negativo. Mais atrapalha que ajuda. Que nossa vida é criar obstáculos à ação divina. Isso mesmo. Né? Porque a gente acha que tem ideias melhores sobre o universo e sobre nós mesmos do que Deus. Né? Então, isso é uma coisa que o Lavelle, por exemplo, insiste muito, né? Quando ele fala sobre o ser. Né? E a ideia é que a meditação e a oração aos poucos vão nos dando consciência, é de que no nosso centro está o próprio Deus, nos pondo na existência. Né? Então que a relação com Deus, muito mais
o Cristo diz isso, né, que os pagãos é que ficam falando muito com Deus, né, que eles são palavrosos. A nossa oração deve ser simples, né, e nós devemos como que ir cultivando o ouvir. Né? Deus fala, Deus está falando no nosso interior. E às vezes, aí as pessoas dizem, não, mas eu paro, fico ouvindo e não ouço nada. Porque ela está querendo assim, que Deus fale com ela como ele falava com Santa Teresa d'Ávila, lá na Sétima Morada. Né? Digo, não é assim que Deus fala conosco, meros mortais. Deus fala conosco nos inspirando, às vezes vem uma imagem, e às vezes leva um tempo em que ele não fala nada mesmo. Nada, E que você ouve, ele não fala nada no sentido de que ele quer a tua companhia. É como a nossa relação com as pessoas, às vezes, quando as pessoas são mais próximas de nós, e a gente está com saudade e reencontra, muitas vezes você só fica junto da pessoa. A necessidade não é de ouvir o que ela tem a nos dizer. Exata, mas a simples presença. Eu lembro do Diário de Santa Faustina, e numa dos relatos que Santa Faustina faz é que, de repente, ela está, logo depois da missa, ela fica um pouco ainda diante do Santíssimo, e de repente ela vê a hóstia saindo assim, voando assim, saindo fora do Santíssimo, e ela fala, meu Senhor, aonde vais? Ele fala, vou procurar abrigo em alguma alma, porque aqui eu estou abandonado. E isso sempre me amigo. Então eu penso, de fato, né, a gente esquece que Nosso Senhor falou que Ele iria estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pois é, e a gente não está com Ele, né? Estamos tão distantes, né, tão afastados, e é claro por isso que estamos também perdidos, né, Malé? Por isso que não estamos como que né? A gente não tá sempre como cegos, né? Ele disse, eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. A gente não percebe isso. Por exemplo, a gente tem uma tendência assim a identificar a oração com a petição. Né? Eu vou rezar e aí começa a fazer pedido. Né? Tudo bem, nós podemos fazer pedidos, o problema não é fazer pedido a Deus. Mas aonde Ele está para começar, para que você faça o pedido? Né? Você está consciente da presença de Deus? Na verdade, se você pega os livros sobre oração, os santos insistem muito nesse primeiro momento, que deve ser muitas vezes a oração inteira, para nós iniciantes, que é colocar-se na presença de Deus. Qualquer manual de oração você vê qual é a primeira coisa. Como ensinar outra coisa, colocar-se na presença de Deus. Aí a pessoa diz, tá bom, e vai adiante. Ela não percebe que esse colocar-se na presença de Deus não é a lembrança mental de que Deus está aqui. Não é? É de uma certa... é tentar experimentar isso. Só que Deus é invisível e, portanto, essa experiência é incorpóreo. Essa experiência não é corpórea. E as pessoas têm a sensação, e isso tem a ver com aquilo que a gente falava, nossa cosmovisão, de que tudo é material, né? Então, que eu vou sentir alguma coisa, que eu vou ouvir materialmente alguma coisa. E não é assim. Né? Porque a gente está tão... assim durante anos e anos e anos. A gente está tão acostumado a alimentar os apetites, a alimentar os sentidos, né? Que então a gente quer, a gente acha que Deus vai vir através de um arrepio, de um sopro. Isso acontece, os santos sempre falam disso, que para os iniciantes isso acontece. Que Deus dá consolações, arrepios às vezes, né? Pode até gerar imagens, você chora, se arrepende dos seus pecados, isso tudo é muito bom. Mas e aí isso tem a ver com o que você falava antes da perseverança. À medida que você vai perseverando, ele vai retirando isso.
Porque isto, na verdade, ainda é muito exterior e não é Deus. É fruto da ação divina, mas não é Deus. Né? E, então, se você sentiu um amor, você sentiu esse amor por Deus, que não é bem amor, é uma emoção, não é? E você começa já a achar que está muito santo, né? Que você é melhor que os outros. Então Deus tem que começar a tirar isso para você perceber que você não está santo, que você não é melhor que os outros, não é? Exato. E que só Deus é bom. Hoje ainda eu ouvi um dos teus áudios do Leon Blois, e o título era Sou Eu, Só Eu. Acho que era isso. Sou eu, só eu. E num dos trechos, enfim, né, da tua narração, falava... Sou só. Sou só, isso, sou só. E falava num dos trechos, chega um momento em que Deus nos leva à solidão mesmo. Estar com Deus é experimentar um certo tipo de solidão. E hoje a gente vê um movimento contrário, né? A gente busca estar com mais gente, com mais barulho, com mais coisas, com a internet, rádio, TV, tudo que vai nos dispersando, que vai fazendo com que a gente não preste mais atenção ao nosso interior. A gente vai passando batido. E aí a tendência é a gente se afundar mesmo. A tendência é vir o pânico, é vir a ansiedade, é vir a angústia, é vir tudo aquilo que nos descaracterizando, né? De repente a gente já nem sabe mais quem a gente já nem mais tem vontade de fazer as coisas mais simples e básicas, né? Às vezes eu recebo várias mensagens de pessoas dizendo, olha, eu não tenho vontade de sair da cama, né? Sim. Então a pessoa de fato não tem mais ânimo. Então é justamente isso. Eu falo, olha, a primeira coisa que você faz fica 15 dias, 20 dias sem internet, sem ter contato com esse mundo virtual que te faz, porque a sensação de que tua vida mesmo não está acontecendo, que o outro sempre é melhor, que a vida do outro sempre é melhor, que o jardim do outro é mais viçoso. Então eu falo, olha, retira disso. Primeira coisa, não entra em contato com isso, volta para ele. Eu sempre lembro, Malena, da passagem do pródigo, que ele fala que voltando em si, quando ele entrou em si, ele pensou, irei para a casa de meu pai. Eu sempre penso, olha o movimento, ele fez um movimento totalmente contrário, né? Porque já tinha gastado os bens, já tinha gastado tudo, já tinha experimentado comida de porcos, e quando ele voltou em si, entrou em si, disse, irei à casa de meu pai. Então é esse movimento mesmo que a gente tem que fazer, né? Totalmente contrário, para que a gente consiga... E quando ele vai chegando, isso me toca muito essa parábola, é realmente uma das parábolas mais fortes, eu acho, né, do Evangelho. E quando ele vai chegando, o pai corre ao encontro dele. Né? Quer dizer, Deus está esperando, tem fome de nós. Ele está esperando. Vem e se adianta a nós. A gente dá um passo, ele dá 1000. Mas esse passo é uma espécie de reconhecimento da nossa fraqueza e da nossa dependência absoluta e radical de Deus. Nós não somos nada. Exatamente. Exceto aquilo que Deus faz em nós e de nós. Exatamente. E nós temos está muito forte desde o humanismo. Isso começa com o Renascimento, né? Essa desconexão com essa fonte, essa falta de compreensão disso, porque as pessoas não percebem mais isso. Elas veem Deus como assim, como diziam os gregos, um Deus ex machina, um Deus que vem de fora para mudar a realidade. Elas não percebem Deus como Criador. Né? Então, a tendência é você confiar demais em si mesmo. É achar, falando em termos católicos aqui, que a santidade é fruto da sua ação. E não é. A santidade é fruto da ação de Deus. O que você tem a fazer, de uma certa forma,
é sempre muito sutil, porque isso aí não é para, não é um quietismo, não é para que você não deva fazer nada. Você tem que fazer sim, mas você tem que fazer aquilo que, vamos dizer, Deus sugere que você faça. Ou o que ele manda. Primeiro pelos mandamentos, o que ele manda. Ó, tem que fazer isso, mais aquilo outro. Mas depois, no segundo momento, tem aquilo que ele sugere. Você tem que ouvir as sugestões de Deus, que são muito sutis, mas elas são reais. Porque elas também são sempre coerentes com a sua consciência. Né? No sentido de que, assim, quando eu vou fazer uma sacanagem com alguém, né, não só Deus me ilumina em relação a isto, mas a minha consciência, que também é criação divina, né, chama a atenção, ela me alerta, é o grilo falante, né? Ela me alerta. Né? Então eu começo a lutar contra isto, que eu sei, algo em mim sabe, que é o melhor dentro de mim. Né? Exato. Então, é um fio de navalha, por isso acho que assim, um conselho básico é essa meditação diária, que seja 15 minutos. Ah, mas eu fico entediado e não sei o que fazer. Pois é, esse é você. Esse é você. Exato. Então você agora, todos os dias, vai descobrir É isso mesmo. 15 minutos Lida com isso. e você lida não com tem em você nada nem suficientemente interessante que te sustente por 15 minutos em contato com você mesmo. Como é que você quer que os outros te aguentem? Exatamente. Né? Exatamente. Então você vai descobrindo que eu sou vazio. Bingo! Nós somos vazios, nós somos preenchidos pela ação divina. Pela graça. Somos não só criados, mas preenchidos pela ação divina. Então você descobrir que você não é nada, né, é o princípio da conversão, é o princípio do caminho da santidade. Eu sempre lembro daquele trecho, nele somos, nos movemos e existimos, né, Malé? Então quer dizer, longe de Deus, nós não somos, nós não nos movemos e nós nem existimos. Exatamente. Né? É tão difícil para nós hoje, por isso eu insisti nessa coisa da mentalidade. E por isso, assim, nós já estamos chegando, não sei quanto tempo você tem. É 1 hora. Passar de 1 hora. Eu também não. Né? Eu nem tô. Eu ia te pedir se você... Não sei que horas são. 10 horas. Nós vamos cair logo. Puxa vida. Nós vamos cair logo. Então vamos preparando a nossa queda. Né? De você ler, por exemplo, os grandes clássicos. Eu botei lá no meu site, tem uma lista. Depois, se você quiser, eu posso, para você passar aí para... por favor. De ter o contato, o endereço dessa lista, mas está lá na página do Arte Pra Quê, que é uma lista de livros que eu sugiro para quem está começando a entrar no mundo da literatura. Ótimo, Malé, ótimo. Já tem uma lista ali para um bom tempo de leitura. E por que é importante ler? Para você descobrir como é que outras culturas, outros tempos imaginaram a vida, imaginaram o cosmos. Né? E não é esse cosmos do imaginário moderno. Oi, gente, que pena, caiu, né? A gente não conseguiu se despedir, o Malé não conseguiu concluir a fala dele, mas haverão outras oportunidades. Eu quero agradecer demais, Malé, muito obrigada mesmo. Só reafirma, né, aquilo que eu tenho de você, o homem que você é, esse grande homem, né? E só aumenta o nosso carinho, né? Eu falo com o Arno aqui junto comigo, o carinho que a gente tem por você. E obrigada por todo mundo que participou. Essa live vai ficar salva, né, aqui no meu perfil por 24 horas. Depois a gente vai subir ela no YouTube, eu vou compartilhar com o Malé também e vou subir ela aqui no IGTV, tá bom? Obrigada, gente, mais uma vez. Malé, um abração para você e a gente vai se falando. Oi, Araceli. Caiu antes da gente terminar, então eu também gravo aqui te agradecendo pelo convite. Foi uma alegria estar contigo. Você sabe que eu tenho muito carinho por vocês aí e espero que vocês tenham apreciado e gostado da nossa conversa.
Fiquem com Deus e até a próxima.